primeira carta aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que no capítulo 16, versículos 13 e 14, que diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Estejam vigilantes. Primeiro aspecto da mensagem que o apóstolo Paulo envia para aqueles irmãos coríntios naquele momento é: estejam vigilantes. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer no momento de crise, a primeira coisa que nós devemos fazer no momento de dificuldade, no momento de desafio, e na verdade é a postura mental que nós deveríamos adotar por toda a nossa vida, é a postura mental da vigilância. Porque o fato é que se nós não estivermos vigilantes, se não estivermos alertas, se não estivermos atentos, qualquer coisa ao nosso redor que esteja tentando roubar a nossa visão do foco, do propósito ao qual nós nos direcionamos, vai ter êxito e nós vamos nos desviar do caminho, nós vamos cair da nossa caminhada, nós vamos tropeçar e cair. Então, em primeiro lugar, estejam vigilantes. Jesus Cristo, quando estava no momento de angústia, no momento de grande aflição, por estar chegando próximo ao tempo da sua entrega como sacrifício pela humanidade, quando Jesus Cristo está numa das noites mais cruciais antes desse momento, ele chega aos seus 3 discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, e os convida a ir com ele para o Getsemane, ou Getsemane, como queira. E ali, no Getsemane, ele deixa os 3, naquele momento, ele deixa os 3 ali num determinado lugar e se afasta, ele vai um pouco mais à frente para orar, e a sua alma, com grande clamor, se derrama diante do Pai. E muitos conhecem a passagem onde Jesus clama ao Pai dizendo: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. Nesse momento, nesse contexto, na verdade, após ter feito essa oração, ficado um tempo lá, ele volta para falar com os discípulos. E aí, quando ele encontra os discípulos, ele os encontra dormindo. E nesse momento Jesus diz para eles: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E eu sempre, quando eu cito esse texto, eu gosto de falar também do que Tiago, o apóstolo Tiago, escreve lá no primeiro capítulo da sua carta, quando ele descreve o processo da tentação, como ela se desenrola. E ele diz que cada um é atraído e engodado, envolvido pelo desejo, pela concupiscência que está em si, pelo desejo que ele tem dentro de si, pelo objeto da tentação, né? O objeto que está ali gerando a tentação. Então cada um é atraído por aquilo que está em si mesmo, por esse desejo que está dentro de você. E aí depois diz que, tendo sido atraído e engodado, essa pessoa ela concebe o pecado. Então é uma concepção, ela começa a pensar sobre aquilo, ela começa a cultivar na sua mente o desejo e alimentar esse desejo. E aí ele diz, depois de ser concebido o pecado, ele dá à luz o pecado. Ou seja, ele consuma o ato do pecado. Então, a tentação acontece inicialmente porque os nossos sentidos captam o objeto de desejo. Esse objeto de desejo, ele desperta em nós o desejo que já está em nós, na verdade, o objeto que é desejoso, desejável, né, para nós. E esse objeto, ele nos desperta o desejo que está em nós e nós começamos a maquinar aquilo. E a partir desse momento, isso pode nos conduzir ao pecado. Então, nesse momento, a partir do momento que o desejo começa a borbulhar dentro de nós, é um processo muito difícil de ser interrompido. Na verdade, esse é o único aborto permitido pela Bíblia. É o aborto que é o aborto do pecado, né? Então, depois de concebido,
seria importantíssimo que houvesse essa ruptura, esse aborto do pecado em si, né? Onde aquele desejo vai ser interrompido, vai ser rompido e não vai dar à luz, não vai trazer à luz aquilo que pode nos levar ao afastamento de Deus, aquilo que pode nos levar ao afastamento da vontade de Deus e do propósito dele para as nossas vidas. Então, só que esse é um processo muito difícil, esse é um processo muito custoso. Por isso Jesus, e aí a gente volta para o texto do Getsêmani, Jesus ele fala para os discípulos, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, Jesus está dando ali a dica para a gente não entrar no processo de tentação, porque ele sabe que esse processo, quando começa, para interrompê-lo é muito mais difícil. Então Jesus ele diz, vigiai e orai. Porque a vigilância vai nos fazer perceber a aproximação do agente tentador ou do objeto que é o objeto de tentação, ou mesmo o surgimento do desejo que pode fazer com que seja concebido o pecado, ou seja, seja maquinado, seja cultivada a ideia de cometer aquele ato que vai nos trazer dano posteriormente. Então, ele diz em primeiro lugar, vigiai, estejam vigilantes, estejam alertas. Por quê? Porque se a gente descuidar, quando a gente perceber, a gente já está dentro. E aí, estando dentro do processo da tentação, é muito mais difícil de sair. Então, vigiai, estejam alertas e orai. Por quê? Porque a oração prepara o espírito, a oração prepara a alma, e a oração também, em muitos aspectos, prepara o corpo. Já é comprovado hoje cientificamente que a oração como um processo como um processo meditativo, um processo onde você se volta para um estado contemplativo, por assim dizer, e faz um trabalho de focar a sua mente em algo específico, né? Fisicamente tem efeitos benéficos para o seu corpo, a sua mente e o seu corpo. Então, a oração ela prepara o seu espírito, prepara a sua alma, prepara o seu corpo. Para quê? Para lidar com os agentes externos, além de ser o nosso mecanismo de comunicação com Deus, de comunicação e de criação, de fortalecimento do nosso relacionamento com Deus. Então a oração ela é fundamental, a oração ela é crucial nesse processo. Então, quando nós vigiamos e oramos, estamos muito mais preparados para lidar com as adversidades da vida. É vigilância e oração também para lidar com o próximo, para lidar com as outras pessoas, para lidar com os desafios, para lidar com as dificuldades da vida, para lidar com os processos de luto, de dor, para lidar com tudo aquilo que se aproxima de nós e que tenta se apropriar de nós em determinados momentos. Como assim se apropriar de nós? Se apropriar porque, às vezes, um pensamento tenta se apropriar de nós. Eu já falei aqui pelo menos 2 vezes sobre vírus de pensamento. Existem certos tipos, categorias de pensamentos que são pensamentos virais. E eles têm o poder de penetrar na nossa consciência e se proliferar, se multiplicar e contaminar os nossos pensamentos mais puros e mais desejáveis ou mais ambiciosos, né? No sentido de conquistar algo que a gente almeja. E esses vírus de pensamento eles têm o poder de tornar podre, destruído os nossos pensamentos mais saudáveis. Então, o que eles fazem? Em primeiro lugar, eles se apropriam dos nossos pensamentos, se apropriam dos nossos desejos, se apropriam das nossas ambições, dos nossos sonhos, eles se apropriam de nós, da nossa mente. Da mesma forma, existem certas emoções que, mal empregadas, elas podem se apropriar de nós. Mal direcionadas, elas podem se apropriar de nós. Por quê? Porque naquele momento, por não sabermos lidar com tal emoção, a gente pode ceder o controle da nossa vida, da nossa fala, das nossas ações, dos nossos pensamentos, àquela emoção específica. E a partir desse ponto, pode fazer com que a nossa vida seja guiada essas emoções se apropriem de nós. E a gente acabe
perdendo o controle, ou perdendo a gestão da nossa própria vida. Então, estar vigilante é importante para que nós venhamos estar atentos a tudo que está fora ou que está dentro de nós, que pode se apropriar de nós, que pode nos tomar e a partir desse momento venha também a nos roubar do foco, nos tirar, nos desviar, nos distrair do objetivo que nós temos traçado para a nossa trajetória. Então, estejam vigilantes, é o primeiro versículo, é a primeira parte do versículo. Estejam vigilantes, vigiai e orai, porque estar atento é importante para cumprirmos o propósito. Estar atento é importante para que tenhamos direção e foco constante. Estar atento é importante. Estar vigilante é importante para que percebamos o que estão tentando fazer conosco, o que estão tentando fazer com a nossa mente, o que estão tentando fazer com a nossa vida. Então, vigilância. Vigilância é o primeiro aspecto, a primeira característica que o apóstolo Paulo apresenta para nós como sendo fundamental para que nós vivamos e consigamos superar todos os desafios que são apresentados em nossa vida, principalmente em momentos de crise. Segundo aspecto que ele diz é: mantenham-se firmes na fé. Mantenham-se firmes na fé. Fé. A palavra de Deus apresenta a fé como o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se veem. Ou seja, a fé, ela é a certeza daquilo que eu espero. Quando a fé é descrita como a certeza, a convicção daquilo que eu estou esperando que aconteça. E ela também é a prova das coisas que os meus olhos não veem, mas a minha mente, o meu coração crê que vai acontecer. Então a fé é essa habilidade, esse poder invisível que atua em nós, nos deixando aptos, que nos capacita a confiar que o mundo, a vida, o futuro será melhor do que o que a gente está vivendo hoje. Que as coisas acontecerão, ou que acontecerão da melhor maneira possível. A fé é aquilo que, baseado no que eu sei, ou que eu acredito, no que foi me dito, eu tenho o poder na verdade, a fé ela me dá o respaldo e a estrutura para que eu exerça um outro poder, que é a fidelidade. Quando você tem fé em algo que foi falado para você a seu respeito, ou algo que você pensou a respeito do futuro, você se torna fiel àquilo que foi lhe dito. Você se torna fiel àquilo que você crê. E quando você se torna cheio de fé naquilo que você acredita, naquilo que foi falado para você, naquilo que lhe foi prometido, você se torna fiel à visão. Ele não fala só de fé, ele não diz tenham fé. Ele não está falando aqui, nem tão somente ele está dizendo sejam fiéis, ele está dizendo mantenham-se firmes na fé. Porque a fé, ela pode, o grande inimigo da fé, o grande adversário da fé, o grande, como é que eu posso dizer? O grande adversário da fé e o grande vírus que pode corromper a fé de alguém e fazer com que ela se perca na caminhada é a dúvida. A dúvida faz uma pessoa que hoje está firme pender. Então, quando eu acredito em algo e alguém consegue me levar a duvidar daquilo, a minha fé começa a ser minada. E ao ser minada eu começo a duvidar e a começar a colocar um grau de incerteza. A ponto de que, se eu não vigiar, se eu não interromper o processo, se eu não rejeitar aquilo que está me colocando em dúvida, eu posso me tornar um incrédulo naquilo que antes eu cria.
como acontece com muitas pessoas em diversos contextos, né? Então, basicamente, a fé, nós temos a fé e a incredulidade, cada uma num extremo, tá? Então, a fé, ela é você acreditar em algo que foi, ou que você leu, ou que você recebeu como promessa, ou que falaram para você, ou que você mesmo pensou. Então, a fé é você acreditar em alguma coisa. E a incredulidade que está na outra ponta dessa linha, né, vamos dizer assim, dessa escala, a incredulidade é você não crer naquilo que falaram. Ou seja, você passa a crer no oposto. Então, por exemplo, existem pessoas que têm fé em Deus, elas acreditam em Deus. E acreditam em Deus aqui, nessa ponta da escala. E existem pessoas que não creem em Deus. Então, elas são incrédulas, porque elas não creem em Deus, né? E o que na verdade acontece é que elas acreditam em quê? Que Deus não existe. Então, essas pessoas nessa ponta da escala, elas não creem, elas creem em Deus e essas creem que Deus não existe, ou creem na inexistência de Deus, né? Então, o que acontece? Qual é o processo que leva uma pessoa de um lado para o outro? Da incredulidade para a credulidade ou para a fé, ou da credulidade ou fé para incredulidade ou falta de fé? É a dúvida, porque a dúvida vai levar a pessoa a pender dessa crença ou dessa convicção para outra, e vice-versa. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui, pensa, você está no meio de um momento de crise. A crise, ela tem o poder de gerar medo, de gerar incerteza, porque a crise é incerteza, a crise é aquilo que estava sólido começa a ruir. Então, existe uma incerteza no ar. E aí, a crise, ela tem o poder oculto de gerar em nós dúvida de tudo aquilo que a gente acreditava, e se tudo aquilo que a gente acreditava é real, e se aquilo vai continuar existindo como era. Então, ele fala o seguinte: mantenham-se firmes na fé. Por quê? Porque se vocês não permanecerem firmes na fé, a dúvida vai tomar lugar. E o apóstolo Tiago, ele diz, quando ele fala sobre a fé, ele diz, sem duvidar, porque aqueles que duvidam é como as ondas, eu acho que ele fala isso, é como as ondas do mar, são levadas pelo vento de um lado para o outro. Então, manter-se firme na fé é manter-se firme naquilo que você crê, naquilo que você acredita, de maneira inabalável. Mantenham-se firmes na fé, para que a dúvida não destrua aquilo que você por tanto tempo batalhou para construir. Terceiro aspecto, ele fala, sejam homens de coragem, ou sejam corajosos, porque no meio da crise e no meio da vida, o medo vai se esgueirar pelas frestas da sua consciência e ele vai tentar roubar a sua mente, se apropriar da sua mente. E nesse momento você vai precisar demonstrar coragem. Repara que existe uma progressão aqui. No primeiro momento ele fala de vigilância, depois ele fala de firmeza na fé, depois ele está falando de coragem. Porque sem vigilância fica difícil se manter firme na fé. E sem se manter firme na fé, fica difícil você ser corajoso. Porque essa progressão, ela acontece na medida que também existe uma progressão do inimigo, uma progressão do avanço daquilo que está tentando se apropriar de nós. Porque a incerteza, ou o objeto, ou o agente externo ou interno que está tentando se apropriar de nós, num momento ele aparece, no outro momento ele gera incerteza, dúvida, num terceiro momento ele gera medo. E no quarto momento ele tenta nos dar uma rasteira, ele tenta nos derrubar e realmente se apropriar completamente de nós. Então, no primeiro lugar, eu preciso estar vigilante. No segundo lugar, eu preciso estar firme na fé. No terceiro lugar, eu preciso ter coragem, eu ser um homem de coragem, ser uma pessoa corajosa. E o que é coragem? Coragem não é a ausência de medo, coragem é agir apesar do medo. Porque vai ter momento na vida que a gente vai conseguir interromper o fluxo do medo e falar, não, isso não faz sentido, acabou, medo, fique de lado e eu vou seguir em frente tocando o barco.
Ok, eu consegui lidar com o medo naquele momento e a coisa se resolveu. Agora, vai ter momentos, perdão, vai ter momentos que o medo vai estar numa dimensão que a gente não vai conseguir lidar com ele naquele momento. Então, o que a gente vai ter que fazer? Agir apesar do medo, ser corajoso, é superar o medo, é ter mais força e mais disposição e mais ousadia e atividade além e apesar do medo, acima do medo. Ok? Então, o medo, ele vai tentar se esgueirar e se infiltrar na sua consciência e tomar você. E é nesse momento tão crucial, é que você precisa estar se dispondo a agir apesar do medo, ser corajoso. E por último ele culmina dizendo: sejam fortes. Sejam fortes. Por quê? Porque nesse momento da coragem, quando você está enfrentando e agindo apesar do medo, às vezes vem um momento de fraqueza para afetar a sua mente, afetar seu coração, afetar o seu corpo. E aí, falando em termos de tricotomia humana, espírito, alma e corpo. Eles vão tentar, o agente externo, o inimigo vai tentar se apropriar de você. E nesse caso, o inimigo podem ser diversos. E eu não estou dizendo que o medo é o inimigo, mas o medo ele pode se tornar algo, uma ferramenta, um artifício que vai se apropriar de você e vai lhe fazer tomar atitudes e cometer atos que você vai se arrepender depois, no meio da crise. Então, nesse momento, você estando vigilante, mantendo-se firme na fé, sendo corajoso, vai ter um momento que você vai precisar ser forte. E existe alguns textos na Bíblia que falam sobre força. E nesse momento, o que eu percebo que mais se aplica, e é o que a palavra de Deus para nós nessa manhã, já início de tarde, é que diga ao fraco, eu sou forte. No momento em que você estiver buscando forças em si para ser corajoso e superar o desafio que está diante de você, lembre-se que Deus fala para você, diga ao fraco, eu sou forte. Se coloque na posição daqueles que a Bíblia diz e exalta, dizendo que aqueles, os heróis da fé, eles da fraqueza tiraram forças. Porque vai ter momentos que o medo vai bater tão forte, vai gritar tão alto, o medo vai se esgueirar e vai estar ali quase que abafando você, e nesse momento você vai tirar das suas fraquezas a força necessária, e dessa força você vai assumir que você, em Deus, pode vencer. Não importa qual seja a necessidade, não importa qual seja a dificuldade, o desafio, em Deus você pode vencer. E ele diz, fortalecei-vos na força do seu poder. O apóstolo Paulo diz aos Efésios, capítulo de número 6. Porque o Senhor é forte e poderoso, e Ele está ao seu lado para te ajudar em todo e qualquer desafio. E aí a parte que fecha com chave de ouro essa passagem e que nos mostra a estratégia ou o segredo, a chave mestra para vencer qualquer desafio e vencer com gozo, com alegria no coração, ele diz, façam tudo com amor. Isso é muito importante, principalmente nos dias atuais, porque quantas vezes eu fiz coisas na vida que eu não queria estar fazendo e eu fiz até reclamando, fiz cabisbaixo, chateado porque estava fazendo, e eu tornei a tarefa de fazer aquilo 30 vezes pior só porque eu estava amargurado, angustiado, triste, irritado e que quer que seja a emoção que estava me tomando naquela hora, mas porque eu não queria fazer aquilo, porque eu não gostava de fazer aquilo, porque não era bom, porque não era prazeroso, porque não era o que eu mais queria, não era o que eu queria estar fazendo naquele momento, não era o que eu mais gostava de fazer. E eu tornei a tarefa 30 vezes pior e mais difícil de ser feita. E aí sabe o que Deus está falando para nós nessa manhã? Através desse versículo 14 de Efésios, de 1 Coríntios 16,
Façam tudo com amor. Quando você faz as coisas com amor, quando você faz as coisas movido, direcionado pelo ágape, você faz com prazer, você faz com satisfação, você faz com alegria, você faz da melhor maneira possível. E aquilo que poderia ser chato se torna prazeroso, aquilo que poderia ser chato se torna útil, aquilo que poderia ser chato se torna um serviço a Deus. E aí Deus mesmo diz, tudo que você for fazer, faça com todas as suas forças. Em outro momento ele diz, tudo que você for fazer para qualquer pessoa que seja, faça como para o Senhor. Então, faça tudo com amor. A sua vida vai se tornar melhor só de você fazer isso. E isso arremata todas as questões, todas as características, todos os aspectos, envolve todos os aspectos que já foram falados anteriormente nesse versículo, no versículo anterior. Porque a partir do momento que eu estou vigilante, que eu me mantenho firme na fé, que eu sou um homem de coragem, eu sou uma pessoa corajosa e eu sou forte, essas 4 características, e a partir disso, independente do que eu tiver que fazer, eu fizer com amor, eu consigo superar qualquer crise, qualquer desafio. Repara que nas primeiras 4 características, ele está dizendo o que nós temos que fazer para nos blindar, nos proteger contra aquilo que está tentando se apropriar de nós e nos fazer fugir do propósito, fugir do alvo e não completar o chamado, o propósito para o qual fomos realizados, não superar o desafio e ser derrotado, destruído na batalha. Agora, o 5º elemento que está no versículo 14, que é o ágape, é o amor, ele está dizendo que nós temos que fazer e como devemos fazer aquilo que está em nossas mãos para fazer, aquilo que está em nossas mãos para fazer, está diante de nós para ser feito. Porque as primeiras coisas, os primeiros 4 elementos, as primeiras 4 características estão dizendo para nós o que nós devemos fazer para não deixar de fazer aquilo que está para ser feito. E o 5º elemento, o 5º ponto, ele diz como deve ser a nossa postura mental, a nossa atitude e o direcionador das nossas ações dentro daquilo que devemos fazer para superar os desafios, superar as aflições, superar a crise, superar os momentos de tribulação, superar as investidas de qualquer que sejam os inimigos, internos ou externos. O que ele diz é, façam tudo com amor. E a nossa vida vai ser muito mais simples, muito mais fácil, muito mais leve. Essa é a palavra que eu tenho para a sua vida nessa manhã, já início de tarde, e eu acredito que você que recebeu essa mensagem e que vai aplicar essa mensagem no seu dia a dia, ela será uma mensagem que vai te proporcionar uma vida mais leve, uma vida mais fluida, uma vida com mais alegria, uma vida de superação de obstáculos com muito mais, eu posso dizer até com muito mais facilidade, porque você vai estar fazendo tudo com amor, como para o Senhor. Então, que Deus te abençoe, que você tenha um dia extraordinário. Eu não sei quando a gente vai se ver novamente aqui nas lives, tá? Espero que amanhã, quem sabe ainda hoje, não sei. Então, mas o fato é o seguinte, eu tenho certeza que o seu dia será uma bênção, e eu desejo isso, eu peço a Deus para que ele seja uma bênção e que em breve nos reencontremos. Então, um forte abraço, Deus te abençoe e até breve. Valeu! Opa, encerra desse lado.